agradecendo a Deus por mais esse dia que Ele nos concedeu. Altíssimo e soberano Deus, nosso Pai Celestial. Ó Deus Altíssimo, obrigado, Jesus, por mais este momento, o qual o Senhor tem nos concedido. Eu sei, Senhor, que todas as coisas convêm para o bem daqueles que amam a Ti. E é por isso que nós estamos neste lugar, nesta noite, para Te agradecer por mais um ano, meu Deus amado, de reforço. Por mais um ano de vitória. Por mais um ano, Senhor, que o Senhor capacitou. Que o Senhor deu a graça, que o Senhor sustentou, que o Senhor deu, meu Senhor amado, um poder vindo do alto para cada serva continuar na torre de vigília, sim, meu Senhor, elas não desistiram e estão aqui para te cultuar, para te agradecer, para dizer mais uma vez: eis-me aqui, Senhor, que possamos, ó Deus, continuar, aleluia, na guerra, na oração, na súplica, na intercessão da tua igreja, dos que necessitam, dos enfermos, meu Senhor, daqueles que estão precisando, que estas mulheres possam, Senhor, estar sempre aptas ao teu serviço, Senhor. Obrigado, Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Toma, Senhor, Senhor, primeiro lugar nesta reunião, que tudo seja para a glória do teu nome, que o louvor entre diante de Deus, Senhor, das tuas portas nesta noite, que a tua palavra possa entrar nos nossos corações, fazendo morada, esquadrinha os nossos corações, Senhor, e nos ajuda a cultuar o teu nome. Vai repreendendo todo mal, toda eira, toda alecã, Senhor, tudo aquilo que não é visto aos teus olhos. Meu Salvador amado, que nós possamos, Pai, dar o melhor para Ti. É o que nós te pedimos e agradecidas estamos, em nome de Jesus. Amém. As irmãs vão louvar os hinos da harpa, as irmãs que ficaram para louvar. Cumprimente seus irmãos para a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o número 25, Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti
Vamos louvar o hino de número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Segura bem a minha, e mais duvida de Jesus. Força em mim, que nunca me desci. Desde Senhor, a minha vida é tua. Segura bem a minha, e pelo mundo além de ser minhas sombras caem nas escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Se chegar a feira desse rio, que por mim quiseste atravessar, segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Esse céu momento, segura bem a minha mão, Senhor. Oh, leva-me contigo para onde eu possa ir, teu eterno amor. Salva, Senhor. 151. Amém. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está, a tua voz
Amém. A paz do Senhor para a igreja. Irmãos, nós vamos ficar de pé e fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler o primeiro versículo até o versículo 9, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, primeiro versículo em diante. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo do Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e complemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Vamos ler juntos o versículo 6, toda a igreja. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo, estamos, meu Deus, na Tua presença mais uma vez. Estamos reunidos na Tua casa, Te adorando, Senhor. Pai, nessa noite estamos aqui, meu Senhor, para Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos dispensado, pelas respostas, Senhor, das orações do Teu povo, Pai, do trabalho do círculo de oração, porque tem sido um trabalho que o Senhor tem abençoado, tem visto e tem respondido o clamor da igreja. Pai Celestial, nessa noite o nosso coração se alegra, meu Deus, em Te agradecer por todas essas bênçãos maravilhosas, tudo que o Senhor tem nos feito. Eu quero já Te apresentar e pedir pelas Tuas servas, meu Deus, que dirige o trabalho de oração nesta igreja, Senhor, que o meu Deus continue abençoando, dando graça, dando força, perseverança, Senhor, que ninguém pare, que ninguém desista, que cada dia o Senhor fortaleça na fé, aleluia, e continue, meu Deus, respondendo às orações do Teu povo. Pai Celestial, que nessa noite a nossa gratidão chegue ao céu, o Senhor aceite, o Senhor receba toda a nossa adoração e que o Senhor nos abençoe com ricas bênçãos celestiais. Continue na direção de tudo, eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Deus. Vamos continuar dando início. Eu creio que todo mundo é para casa, né, irmãos? Mas se tiver alguém nos visitando nesta noite, eu creio que as irmãs que estão ali, tem não, né? Que não tem, são todos de casa. Louvado seja Deus por isso. E nesse momento nós vamos servir ao Senhor com os nossos ofertas, os dízimos que nós trouxemos para a casa do Senhor. E o irmão Mateus está com a oportunidade de louvar o Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor com alegria. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Quero continuar esse momento de louvor, cantando e louvando ao Senhor, dizendo que Ele é fiel, dizendo que Ele é fiel a todo tempo. Vem e mais uma vez declarado, porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim o verdadeiro adorador. A minha oferta te ofereço a ti, Deus meu. Quero te adorar.
Senhor. Eu vou ser breve, como a irmã falou, mas quero compartilhar. Já tenho também compartilhado um pouco sobre o que Deus fez comigo em alguns momentos, as irmãs já têm ouvido, mas não poderia deixar de estar hoje também aqui compartilhando o que Deus fez na minha vida, como os irmãos já sabem. Mas eu já até tinha dito para a irmã Rosa, quando ela me fez o convite, eu disse: irmã Rosa, eu já estava certo que eu vinha terça-feira para o estudo de oração. Eu queria vir já agradecer ao Senhor por tudo que, as etapas que eu passei, até aqui, até hoje. Quando eu vou ter mais uma, mas é mais leve. O mais pesado eu já passei, graças a Deus. E aí a irmã convidou e eu digo: então amém, era o momento, porque eu terminei praticamente tudo no mês de final de junho, e eu ainda não tinha conseguido ter tido tempo para vir. E eu disse: não, tem que ser nessa terça-feira. E aí deu tudo certo. Mas a palavra que eu queria, dentro do que eu vou falar aqui, está baseada em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1. O versículo 3 e 4, onde o título é a ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. E foi o que Deus fez na minha vida, o consolo dele. Então, se não fosse, eu não estaria de pé durante todo esse tempo. Então, o versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e é pelas misericórdias do Senhor que nós estamos de pé, passando por tudo aquilo que a gente tem passado, E o Deus de toda consolação. Então, essa palavra aqui, ela foi a que me fortaleceu durante todo esse tempo. E o versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, seja qual for a tribulação, não importa qual seja ela, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. E foi outra coisa também que eu aprendi nesse versículo, que a gente passa coisas que é para a gente também ser consolo para outras pessoas, No início, eu me questionava: mas por que eu? Por que eu tenho que passar por isso, Mas Deus sabe todas as coisas. Mas essa foi uma palavra que eu recebi do Senhor através de algumas irmãs, e eu guardei ela dentro do meu coração. E como eu falei, foi o que me sustentou até aqui. A gente está fazendo praticamente um ano hoje, agora desse mês, se não me engano, mas foi no mês de julho do ano passado que eu comecei a fazer. Todos os anos eu faço os exames rotineiros, por conta da idade a gente tem que fazer, Então, fazendo os exames, já estava esperando fazer, e antes de eu começar a fazer o que eu tinha que fazer na área da saúde, um irmão me chamou e me disse, ele disse o seguinte: irmã, ele ficou até assim meio receoso para me dizer, porque eu acho que ninguém gosta de dizer para alguém que alguém vai passar por uma coisa ruim, Mas eu vi que ele ficou receoso e eu disse: não tem problema, pode falar. Eu vou lhe ouvir, não tem problema. E aí ele me disse: irmã, eu sonhei com você. E aí ele ficou assim, ele pode falar, não tem problema. Aí ele disse, assim, a senhora era atingida e era no peito. Aí ele disse que era uma enfermidade, Então, desde aí, quando eu já estava sentindo algo, Então, eu já imaginava então, o que é que eu ia passar, Então, desde esse período, desde o mês de julho do ano passado, que eu comecei, fazer exame para consulta, e até que realmente veio o diagnóstico, Então, mas até aqui o Senhor tem me sustentado. Eu louvo ao Senhor, eu sou grata por tudo que Ele fez por mim. Fiz as 2 cirurgias, fiz a primeira, fiz a segunda, que teve que ser feita. Na segunda eu fiquei um pouquinho com medo. Eu disse: Senhor, será que eu vou passar de UTI?
Geralmente algumas pessoas vão, né? Mas quando eu abri os olhos, aí eu vi, graças a Deus, não estou na UTI. Foi só esse pequeno medo que eu tive. Mas depois passei pela quimioterapia, que era o que eu mais tinha medo, né? Acho que toda mulher, quando perde o cabelo, é uma coisa que afeta demais, né? Os sentimentos. Mas, graças a Deus, Deus me deu força e eu também não me abalei muito com isso, né? Usei o lenço, não tive vergonha. Depois eu tive, só estou cansada de usar esse negócio na minha cabeça, na hora de tirar. E eu sei que cidade pequena, todo mundo fica olhando, fica falando, mas eu disse, não, deixa isso para lá. Então Deus é comigo e eu não preciso estar me incomodando com isso. E depois passei pela radioterapia também, um pouco mais tranquilo, mas graças a Deus, porque a gente quando vai lá para o ICC, as pessoas todas acabam se tornando amigos, conversam com os outros, e aí cada um que vinha, que saía do exame, uma coisa que dizia que vinha passando mal, que vinha isso, que era atormentador, que era horrível, mas graças a Deus quando eu passava, por tudo que eu tive que passar, era muito tranquilo. Então eu creio que era a mão de Deus cuidando de mim, me dando força, e eu digo, oh meu Deus, eu vou fazer esse exame também, quem vai ser de mim? Mas aí eu fazia, eu digo, meu Deus, as pessoas falam, mas aí depois eu entender que era porque Deus estava cuidando de mim, me dando força em cada exame, em cada consulta, em cada fase do tratamento. Então, realmente eu tive essa consolação, né, pelas misericórdias de Deus, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem eu merecer, né, mas Deus fez, né, foi esse sustento na minha vida. E lá no meu local de trabalho, eu sempre falo isso e depois eu vejo eles testemunhando também, dizendo que a palavra que eu falei que também serviu como sustento para eles, e é isso. Então eu também aprendo, né, com esse versículo que eu recebi, que a gente passa, né, pelas tribulações. Deus já deixou isso claro para a gente na palavra dele, né, e no mundo tereis aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque a gente ia passar por elas e cantar o hino da vitória. E assim eu tenho feito. Então tudo que eu já passei, eu consigo hoje dizer para as outras pessoas que também passam por alguma situação que Deus, Ele consegue dar o sustento. Que nós conseguimos em Deus. E eu estava até refletindo, pensando sobre a questão de que tantas outras mulheres também passam por esse problema, né? Mas tem uma diferença entre quem passa por um problema desse com Deus e sem Deus. Porque nós somos gratos a Deus por tudo que a gente passa. Talvez muitas que passam, que se curam, que conseguiram superar, às vezes esquecem de agradecer o Deus que cuida da gente, o Deus que zela pela nossa vida. Então eu sou muito grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu sei que eu tive apoio da minha família, né? E também agradecer também às irmãs aqui pelas orações. Então aqui é um culto de agradecimento, de oração. Então as irmãs foram esse também sustentável para mim. Eu sei que cada uma orou por mim, estiveram em oração, e eu sou grata, né, por cada oração, por cada súplica, por cada clamor, porque é isso que nos sustenta, né? Então é a palavra de Deus que nas horas das tribulações elas nos fortalecem. Então eu nunca achei que eu tivesse essa força toda, mas minha força vem de Deus. Então passou-se um ano, né, exatamente nesse mês, e a minha força veio de Deus. E eu agradeço a oportunidade, sou grata ao Senhor por tudo. E uma coisa também que me fez entender que a gente pode passar pelo aquilo que a gente passar, mas a gente não pode deixar de fazer a vontade do Senhor. Então, mesmo passando por tudo isso, eu não parei nem de trabalhar, nem de vir para a casa do Senhor, nem de fazer. Aí foi o que eu quis mais fazer, porque foi onde eu tive força e onde eu me fortaleci. Então, assim, eu agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. A irmã meu Deus está dando a oportunidade.
paz, Senhor, amada igreja. Acho que vocês já até estranho, né? Essa aqui é a minha bengalinha. Depois que eu tive Covid, eu fiquei com espasmos involuntários nas minhas pernas. Então é difícil eu caminhar sozinha. Eu consigo dirigir, mas eu não consigo andar assim, porque tem momentos que travam as minhas pernas. Mas glória a Deus por tudo, né? Estou viva, também passei maus momentos, né, com Covid, mas para a glória de Deus eu estou aqui viva, cantando e contando vitória. Mas o motivo de ter pedido a oportunidade nesta noite é porque eu fiz um voto ao Senhor. E quando nós fazemos um voto ao Senhor, nós temos que cumprir. Então eu pedi essa oportunidade porque eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Não foi comigo, mas foi com minha irmã, que viajou ali para Campo Maior, e lá ela resolveu tanto passar as férias, como também fazer uma bateria de exames. E dentre esses exames, ela me liga quando ela foi fazer uma mamografia, e havia 2 anos que ela não passava, né, por esse exame. E ela disse que se surpreendeu quando bateram a mamografia e chamaram ela mais 2 vezes para repetir a mesma, né? E ela ficou aflita e notou que o homem ficava olhando para aquela mamografia, aquele raio-x aqui, aquele negócio ali que mostra, ele ficava olhando, e ela perguntou o que era. E ela de longe viu que tinha 2 manchas. E ela ficou muito aflita. Quem não ficaria? Não é? A irmã Ana está sabendo dessa história aí, até pedir as orações da irmã Hilda e pedir as orações de muitas irmãs. Irmãs, eu fiquei sem chão. Minha irmã ficou totalmente, eu creio que qualquer pessoa que passe por só sabe quem passa, né? Como a irmã Marciana disse aqui, só sabe quem passa, porque por mais que a gente conte, só sabe quem passa os momentos difíceis, mas glória a Deus que a gente passa, a gente não fica, né? E foi isso que aconteceu com ela. Eu orei muito, eu chorei muito, eu clamei muito, todos os dias, todas as noites, acordava na madrugada, estava com visita na minha casa, tive que sair com a visita, mas todo o tempo ligada, todo o tempo sintonizada com Deus, pedindo que não desse nada, porque eu sabia que ela não ia suportar, já 72 anos de idade, fragilizada e tudo, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor deu vitória. Para a honra e glória do Senhor, foram 15 dias para receber o resultado diagnóstico, mas quando recebeu, era uma calcificação benigna, para a glória de Deus. Aleluia! Porque Jesus, nós devemos confiar em Ele 100%. Não é 90 nem 99, mas é 100. E Ele nos deu vitória. E por amor e gratidão para com Deus, por essa bênção, eu estou aqui para agradecer o nome dEle. Como disse Davi no Salmo 116, amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invocá-lo-ei não só na minha vida, mas na vida dos meus, na vida de todos aqueles que se aproximarem de mim. Nós temos que ter essa obrigação, essa responsabilidade de transferir este amor, este testemunho, este Deus maravilhoso, o qual nós servimos. Amém, igreja? Então, meu voto está cumprido. Vim aqui cumprir esse voto, agradecer a Deus pelo livramento que Ele deu, porque era uma calcificação, 2, porém benigna. A honra e a glória do nosso Deus. Obrigada pela oportunidade em nome de Jesus. Agora nós vamos ouvir mais um louvor para começar nós se aprontar assim, né, no espírito, para dar oportunidade à nossa pregadora. Ela já pode vir para cá, viu?
aqui. Então, o Mateus vai levar o Senhor, está preparando o ambiente mais ainda, para você chegar mais do Senhor, e logo em seguida a Laurinda está com a oportunidade, em nome de Jesus. Eu pedi à igreja que ficasse de pé nesse momento. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração.
Jesus todos os dias. Aleluia. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. O nosso título, né, que a irmã repassou, o Senhor deu para ela, foi Vencendo a Ansiedade com Oração e Súplica. E a palavra está lá, foi lida também já nesta noite, Filipenses capítulo 4, os versículos 6 e 7. Serei breve, não sou de falar muito, né? Quem me conhece de pertinho sabe. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Diante desse tema de ansiedade, né? Como eu falei, a responsabilidade é muito grande, né? Diante de tudo que aquilo a gente vai fazer para o Senhor. Eu costumo trabalhar mais para Deus nos bastidores. E sei que Deus leva em conta com o mesmo valor, né? Porque não é o trabalho que está com o microfone, Deus leva em conta o coração de quem também está aqui zelando na igreja, né? E todo o trabalho do Senhor ele é digno e Ele recompensa segundo o nosso coração, né? Segundo aquilo que a gente faz, se é verdadeiramente para Ele. São 40 anos, né, irmão Rosa, de ciclo de oração. E nesses 40 anos, eu sei e já ouvi muitos testemunhos aqui do ciclo de orações, né? Testemunhos de milagres, testemunhos de salvação, de libertação. E eu também tenho testemunho aqui do ciclo de oração. Alguns anos atrás, aqui no ciclo de oração, o Senhor falou comigo e me fez uma promessa. Ele disse que me daria um fruto e que seria na hora certa. O filho da promessa. E da criança sentada nesta noite. O nosso Deus, Ele sempre cumpre o que promete. Pode passar o tempo que for, né? Muitas vezes Ele responde de imediato, muitas vezes Ele cumpre de imediato, mas também muitas vezes a gente precisa de um tempo. O processo ele é preciso. E quando o Senhor me prometeu, nisso eu e o irmão Mateus, a gente sempre desejou ter um menino, né? E sempre tinha o nome de ser Nicolas. E quando o Senhor deu essa promessa, um tempo depois, porque o nosso Deus ele é detalhista. Ele faz as coisas, ele não faz de qualquer jeito, ele faz nos mínimos detalhes. E às vezes a gente precisa também abrir os nossos olhos para ver esses detalhes, porque são importantes, né? A gente ver e reconhecer aquilo que Deus faz. E Ele fez a promessa e cumpriu. Só que eu não sabia ainda que estava grávida. E Ele usou os seus vasos, né? Aqui também o ciclo de oração desse dia eu não tinha vindo. Mas ela chegou e disse: olha, eu vi uma coisa tão linda no ciclo de oração, e eu vi um bebê, ele estava de roupinha azul, luvinhas azuis, e a mão que segurava era a sua, eu não vi o seu rosto, mas era a sua. E aí a gente fez o teste só para confirmar, né? E nisso Deus fez a promessa, cumpriu. O teste foi Ele que fez, porque foi Ele que me avisou. E a primeira ultrassom também foi o Senhor que já revelou que era menino.
Então, tudo a gente já fez só para que, pelo processo, né? Para que os médicos iam só confirmar o que tinha que ser feito. Mas tudo isso, Deus fez nos mínimos detalhes. E eu creio que muitos dos irmãos que estão aqui nesta noite, se fosse a comunidade, cada um teria testemunho para contar, né? Eu sei que cada um, Deus trabalha de uma forma. E essa foi a forma que Deus deu. E eu já sou grata ao Senhor pelo cuidado dele, com a minha vida, com a minha família, com o meu filho. Sou grata por tudo que ele fez, por tudo que ele vai fazer. Eu sei que eu não sou nada e tudo que eu faço ainda é muito pouco para agradecer por aquilo que ele é. E só de ter a salvação já não teria mais nada, né? E voltando aqui para o tema, como aqui a gente acabou de ler, tratando do tema ansiedade, nessa carta de Paulo, né, aos Filipenses, Paulo escreveu essa carta num momento que ele não estava muito favorável para ele, né? Paulo estava preso lá em Roma e ele escreveu essa carta aos irmãos lá de Filipos. E tinha tudo para ser uma carta triste, né? Estava preso, corria o risco de ser morto, mas ele também tinha o desejo de se encontrar com os irmãos novamente, né? Mas, além de todas essas circunstâncias, essa carta ela é conhecida como a carta da alegria. A carta em que Paulo nos ensina, né, a prosseguir mesmo quando a gente está cansado, a ter fé mesmo quando tudo parece que vai dar errado e a ser forte quando as circunstâncias são difíceis. E pesquisando o que seria ansiedade, encontra-se que é um grande mal-estar físico e psíquico, e uma grande aflição, uma agonia, ou um medo extremo, né, de algum objeto ou situação específica, ou falta de controle de sentimentos. Nós bem sabemos e vivemos um tempo em que a grande dificuldade, né, nem sempre é a doença física, mas mental, né, ansiedade, depressão, pânico. Mas a Bíblia, como ela é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã, ela já nos orienta a tudo isso. E Deus nos conforta, né? Porque cada um tem a sua luta, cada um tem os seus problemas, somos diferentes, mas o nosso Deus ele é o mesmo, que é fiel e verdadeiro. E se a gente for parar para ver, procurar na Bíblia, a gente vai encontrar vários exemplos de pessoas que passaram por momentos difíceis, né? Seja de ansiedade, de medo, de angústia. E a gente tem também, como um dos exemplos, o profeta Elias, um homem muito usado, né, por Deus, que Deus através dele fez muitos milagres, né? Mas ele chegou um tempo, logo após uma vitória sobre os profetas de Baal, em que uma ameaça, né, simples ameaça de Jezabel, fez com que ele perdesse o controle, né, do medo. E depois de aquela grande vitória, ele quis fugir para o deserto. E lá ele se pôs debaixo de um pé de zimbro, né? E a Bíblia vai falar que ele desejou a morte. Ele desejou que o Senhor tirasse a vida dele. O quão angustiado e com medo ele estava. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus cuidou dele, né? Deus mandou anjo. Ele caiu em sono profundo e Deus mandou um anjo que tocava nele e acordava para que ele se alimentasse, comesse pão, tomasse água. E nisso a gente aprende que não existe um super crente, né? Não existe aquele que não necessite cuidar também do seu físico, porque isso é um conjunto.
eu não posso só cuidar do meu espiritual e não cuidar do meu corpo, não cuidar da minha alimentação, da minha saúde. Então, para que eu faça a obra do Senhor bem, eu também preciso estar bem, não só fisicamente, mas mentalmente. E a gente percebe que mesmo depois de tudo que ele viu, né, que Deus fez através dele, ainda assim, ele era humano e estava correndo risco, né, também de passar por esses momentos que nós também passamos. Outro exemplo é o exemplo de Jó, né? É uma história bem conhecida e que Jó tinha tudo, né? E que, vamos dizer assim, do dia para a noite acabou-se tudo. Perdeu suas riquezas, perdeu seus filhos. E a gente sabe, eu não passei por isso, nem quero passar, acredito que os irmãos também não, mas a gente consegue imaginar o quão desesperador deve ter sido, porque você está tudo bem e de repente tudo que você tinha foi destruído. E Jó também passou por esse momento de ansiedade e de desejar a morte, né? Porque ele se encontrou sozinho, mas a Bíblia vai falar também lá no finalzinho do livro de Jó que Deus mudou a sorte de Jó, mudou o seu cativeiro quando ele estava orando pelos seus amigos. Ele estava necessitando, mas ele orou pelos seus amigos. E como a irmã Marciana falou aqui, muitas vezes a gente passa por algum processo, não é que Deus queira que a gente vá sofrer com aquele processo, mas às vezes Ele permite para que a gente possa ser instrumento na vida de alguém. Através daquilo que eu passei, daquele processo que eu passei, eu vou saber falar com o meu irmão que está passando por algo parecido. Porque, como diz, né, só sabe a dor quem sente. Então, como é que eu vou chegar para alguém e falar sobre um assunto que eu nunca passei e não entendo? Mas se você passou, também é para o seu crescimento e para que Deus também possa lhe usar como instrumento nas mãos dele, para também estar curando alguém. Porque quem está ferido também pode ser um instrumento de cura, né? Não é só quando eu estou bem que eu vou fazer o bem. Quando eu estou passando por algo, que eu estou aflito também, eu posso ser um instrumento que vai trazer paz, que vai trazer cura na vida do meu irmão. E tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Também temos o exemplo de Marta, né? Um clássico exemplo de ansiedade, de alguém que estava sobrecarregado. E não é errado a gente se preocupar em fazer algo ou você gastar o seu tempo em fazer algo. Mas o problema está quando há desequilíbrio, quando eu deixo de pender só para um lado. Para a balança estar equilibrada, tem que estar os dois lados iguais. Então, eu preciso cuidar da minha casa? Preciso. Mas eu também preciso estar cuidando da obra do Senhor. Mas eu também não posso deixar minha casa de cabeça para baixo, deixar meu filho jogado, não cuidar da minha família e estar na obra do Senhor. Porque também Deus nos ensina que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, se eu não cuido da minha família, como é que eu vou cuidar da obra do Senhor? Eu tenho que fazer os dois equilibradamente. Então, o Senhor Jesus chamou a atenção de Marta porque ela estava muito sobrecarregada e ansiosa, né? Enquanto Maria estava aos pés do Senhor, escolhendo a melhor parte. Nós podemos fazer, né, o nosso serviço, do nosso lar, do nosso trabalho, mas também que nós possamos nos lembrar que nós também precisamos estar diante do Senhor, que nós também precisamos estar aos pés dele. E outro exemplo que eu queria trazer para os irmãos é o exemplo da tempestade, né? Quando os discípulos eles estavam no barco e começou aquela tempestade terrível. Começou
foi aquela tempestade terrível. E eles começaram a se desesperar, né? Começaram a se desesperar e achar que eles iam morrer. E muitas das vezes a gente age como eles. A gente vê as situações difíceis e às vezes a gente esquece que nós temos um Deus que governa a nossa vida. Que nós temos um Deus que é grande, que é poderoso, que criou todas as coisas. Que nós temos um Deus que no simples falar, tudo se fez. E somente com uma palavra ele muda a nossa situação. Então, eles começaram a desesperar e acordar Jesus porque eles estavam com medo de morrer. Mas antes disso, eles já tinham passado por muitos momentos com Jesus e eles já conheciam e sabiam suficientemente aquilo que ele podia fazer. E eu creio que nesse momento eles se deixaram cegar e paralisar pelo medo. E muitas vezes a gente também age dessa forma. E quando a gente deixa o medo, a ansiedade nos dominar, é como se a gente paralisasse a nossa fé. Porque a gente deixa de olhar para aquilo que realmente faz sentido na nossa vida. Durante a pandemia, eu creio eu acredito que foi o período que mais se cresceu a questão da ansiedade, do medo, do terror, porque a gente era uma situação nova, né? E muitas vezes o novo nos traz a incerteza, o medo, e sem saber como vai ser, né, daqui para frente. Embora a nossa vida seja assim, né? Se a gente for parar para pensar nas possibilidades, inúmeras possibilidades de coisas terríveis que podem acontecer, a gente vai ficar abalado. E às vezes a gente esquece de parar e pensar, não é assim, porque não depende de mim. Do que vai adiantar eu me desesperar, eu ficar ansioso, se é o Deus, né, o Deus Criador de todas as coisas que governam a minha vida. Então, no tempo da pandemia, eu passei por um momento assim parecido, porque Matheus ainda não era concursado e a gente, quem nos conhece assim mais de perto, sabe que a gente trabalha vendendo confecção, né? A gente trabalha vendendo roupa. E quem era que ia comprar roupa na pandemia para sair para onde? Se não estava tendo nada, não podia sair. Mas, com tudo isso, Deus cuidou de nós nos detalhes, em todos os detalhes. Não faltou alimento, não faltou nada. E Deus cuidou de nós, né? Então, isso nos prova que mesmo quando não há possibilidade, você olha, você vê que não tem saída, que não vai dar certo, mas lembre, foque naquilo que deve se focar realmente. Nós não devemos focar nos problemas nem no que pode acontecer. Nós devemos focar no Deus que faz acontecer. Então, como eu estava falando dos discípulos no barco, né? Eles sabiam que Jesus estava lá, do que ele já tinha feito, do que podia fazer, mas mesmo assim eles, por aquele momento, eles se desesperaram. E muitas vezes a gente age dessa forma. Todos nós bem sabemos que Deus sempre está conosco. Isso ele mesmo, né, afirma na sua palavra. Mas às vezes a gente esquece. É como se a gente esquecesse daquele que fez a promessa e daquele que cumpre a promessa, né? Porque ele cumpre. Então, às vezes, a gente tem que pedir também ao Senhor que Ele nos conscientize. Não basta só saber, a gente tem que se conscientizar que Deus está do nosso lado, que Deus está conosco. Então, diante de toda situação, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. São inúmeras situações, né,
que a gente pode testemunhar e ver que, como essas situações que eu acabei de citar, esses exemplos, pessoas que tinham intimidade com Deus, pessoas que estavam, né, presencialmente com o próprio Jesus, e mesmo assim, elas por algum momento perderam o controle dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E nós também não somos diferentes deles, porque nós também somos seres humanos igual a eles, né? Estamos sujeitos a isso também. Mas, voltando aqui ao tempo que eu estava falando da pandemia, só para concluir, durante aquele tempo, se via muitas coisas, né? E às vezes a gente não vigia, não cuida daquilo que a gente está consumindo, né? Então, se chegavam muitos vídeos e que estava acontecendo tal coisa, e coisas terríveis. E chegou uma noite que eu estava vendo algumas coisas, e o Nicolas era pequenininho, acho que tinha uns 2 anos. E aí, parece que assim, eu não sei explicar, mas eu perdi o controle da minha situação. Isso já era tarde da noite, mas eu já estava dormindo e ele dormindo, né? E eu estava sem som, estava aqui com o celular. E aí, me bateu um desespero tão grande, assim como se fosse um momento de terror, um pânico. E eu comecei a chorar. Olhei para o Nicolas e parece que aquilo tudo mexeu com o meu psicológico. E aí eu comecei a pensar coisas terríveis, né? De que ia acontecer coisas com a minha família, com o meu filho que era pequeno. E aí eu comecei como se eu fosse entrar num estado de depressão. E o Matheus acordou assustado, que me viu chorando solução, e quem me conhece sabe que quando eu choro de verdade, né? E aí, sei que a gente começou, me acalmei, e alguns dias depois eu estava orando ao Senhor, né? E aí, Deus falou no meu coração, né? Que nem o meu psicológico, né? Aquilo que eu penso, eu tenho que filtrar, né? Todos nós temos que filtrar, porque aquilo que a gente consome, né, aquilo que vai entrando na nossa mente, e aí, de certa forma, a gente começa a ver só aquelas coisas, e você, de certa forma, vai perder o controle, né? Então, eu disse para Deus, né, que eu não ia mais pensar nessas coisas, e de lá para frente, né? Sempre quando eu penso em algo assim, ou que eu vejo, ou que acontece alguma situação, eu lembro daquilo que eu passei e lembro, não, eu não posso me perturbar com nada que nem aconteceu ainda. Eu tenho que pensar e lembrar que o meu Deus é quem cuida de mim, né? Tudo que Ele fez, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Ele que fez, e é Ele quem cuida de nós. Então, que a nossa mente possa guardar isso, né? A nossa mente no nosso coração. A minha vida, o que vai acontecer, é Deus quem sabe, né? Em Isaías 55 ele diz, versículos 8 e 9, que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. E a gente às vezes quer achar ou quer fazer algo baseado naquilo que a gente sabe e no que a gente vê. Mas o nosso Deus, Ele vê além do que a gente vê. Nós temos uma visão que é determinada, mas a de Deus não. Deus vê além do que a gente vê. Deus vê o que ainda vai acontecer, né? Porque é Ele que governa. E Ele que está no controle da nossa vida e das nossas emoções, e Ele que cuida de nós.
E aqui no versículo 6 diz, né, nos diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Muitas vezes a gente fica inquieto por algo, às vezes são situações realmente muito complicadas, mas às vezes a gente acaba nos deixando levar por situações que não tem o que a gente fazer. Então, se não tem o que eu fazer para resolver, eu tenho como fazer, que é orando, né? Aquilo que eu não posso fazer, é Deus que faz, porque a gente faz aquilo que é possível. Aquilo que é possível é para nós, mas aquilo que é impossível é para o nosso Deus. E 1 Pedro 5,7 diz assim, né, que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Deus fala e prova que ele cuida de nós. Só em a gente estar aqui hoje, né, como a irmã Rosa falou antes, foram muitos livramentos que a gente passou e muitas vezes que a gente nem sabe, mas o Senhor está no controle de tudo. O nosso problema às vezes é que a gente quer estar no controle e não quer perder o controle. Realmente é difícil você estar em algo, né? Você está em algo e que você, de certa forma, você vai se sentir seguro porque não depende de você, não tem como você controlar. Mas é melhor a gente entregar o controle da nossa vida, das nossas emoções, para aquele que sabe como fazer. Porque a gente acha que sabe. É igual os nossos filhos, as crianças, né? Às vezes a gente dá uma ordem e eles acham que a gente está fazendo porque não me ama não, né, Nicolas? Não, porque sabe, você está sendo ruim. Mas nem o pai, nem a mãe dá uma ordem que seja para machucar, para ferir, ou que seja para fazer mal para o seu filho, não. Até o não é um cuidado, é uma forma de amor. O não também é uma expressão de amor, porque se a gente está dizendo não, é que de certa forma aquilo não vai acabar bem. E muitas vezes a gente também quer, né, fazer isso com Deus. A gente quer, às vezes quer tanto uma coisa, mas não deu certo. Então Deus não está me amando nesse momento não, porque Ele não fez, mas Ele faz aquilo que Ele sabe, né? Porque Ele que sabe, né, a gente? Então, às vezes dá um de criança achar que Deus que tem que fazer aquilo que a gente quer, mas quando não é verdade. Eu também, há pouco tempo, passei por um momento assim. Eu queria uma coisa, né, de pedir a Deus, mas o Senhor não me deu. E eu fiquei... Mas por que não? Eu fiquei assim, não é triste não, eu fiquei frustrada. Aí eu saí, quando sei que foi no outro dia, aí eu imagino que Deus deve ter dito assim, mas rapaz, tá achando que eu quero fazer as coisas na hora que ela quer? Mas eu não sei, se eu não dei, porque não era para ser agora. Então, às vezes a gente age dessa forma, né? Acho que Deus tem que fazer aquilo da forma que a gente quer. Mas não é dessa forma. E, diante de tudo isso, eu quero dizer para os irmãos, finalizando já, que nós, né, estamos aqui nesse mundo, a gente está sujeito a passar por as aflições, sejam elas físicas, mentais, né? Mas o nosso Deus, Ele já pagou um alto preço por nós, né? Pagou, e foi um preço muito caro, preço de sangue, né? Para que nós pudéssemos estar tendo a oportunidade de ser salvos, né? De sermos filhos de Deus. E Ele disse, nos alertou que no mundo a gente teria aflições, mas também Ele nos disse que Ele ia preparar lugar para nós. E que tudo que acontece aqui, pode ser que uns sofram mais, outros menos, mas Deus também fala, e Ele é fiel, e diz que Ele está preparando um lugar, e que é um lugar onde não vai ter morte, onde não vai ter dor, onde não vai ter choro, onde não vai ter doença. Então,
tudo que a gente passa aqui não se compara àquilo que a gente irá receber de Deus naquele grande dia, né, no céu. Então, só finalizando, o que Paulo nos transmite, né, através de carta aos Filipenses. Ele nos ensina a avançar, mesmo quando você está cansado, de ser forte, mesmo quando você se sente fraco, de ser feliz, mesmo quando o momento é difícil, e ter paz quando as coisas dão errado. Aqui o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Em algumas traduções diz que a paz de Deus, em que o mundo não consegue entender, né? Porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. E muitas pessoas dizem que ou acham que você aceitar Jesus, você ter uma vida com Deus, eles acham que você não vai mais passar por nada, né? Não vai sofrer, mas não é assim. Não foi isso que Deus falou. Ele disse que a gente ia ter aflição, mas Ele também disse que estaria conosco todos os dias, né? E isso que eles não entendem, como é que eu estou sofrendo, mas sou feliz. Como é que eu estou passando por maus momentos, mas estou ali com Jesus. Então, é porque a gente sabe que se você está no mundo, você vai passar pela aflição, com certeza. Mas há uma diferença entre você passar com Jesus e você passar sem Jesus. E Ele também nos ensinou, né, a forma de fazer, de entregar, de resolver as situações, é através da oração. A oração é a chave, né, que abre todas as portas. A oração é a chave que ela resolve qualquer problema, qualquer situação. Então, você vence a ansiedade, a depressão, a doença através da oração. Mesmo que você não seja, mesmo que você não seja totalmente curado, né? Mesmo que as coisas não saiam da forma que você esperou, mas confie no Senhor e não desista de orar, porque a nossa parte, como eu falei, né, é o possível. A gente faz, a gente ora, e a de Deus é impossível, é responder a oração. Mas seja da forma que Ele responder, sempre é a melhor forma. Então aqui eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós também do ciclo de oração, sempre a gente tem costume de dar uma lembrança às pessoas que falta menos ao ciclo de oração. Só que esse ano, a pessoa que teve presente 23 vezes foi a irmã Mônica. Então, como ela, né, irmãs? Sempre, todos os anos, aquela pessoa que é fiel, todos os ciclos de oração, então foi a própria irmã Mônica. E como a gente já tinha dado a lembrança, né? Aí fica só no nome, viu, Mônica? Glória a Deus. Irmãs, mas eu quero chamar a irmã Laurinda aqui. Antes, ela foi logo, mas não estava falando aqui. A pastora vai passar essa lembrancinha para a Laurinda. Receba do círculo de oração, tá certo? Que o Senhor Jesus lhe abençoe e tire todo o medo e continue usando. Irmãs, eu quero aqui só agradecer que o tempo já passou, mas eu quero fazer como Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 58 diz: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho
não é vã no Senhor. Cada um de vocês, os caminhos que dão, as passadas, vai ser recompensada pelo nosso Deus. Hoje no ciclo de oração nós temos 5 irmãs, mas já teve tempo de ter uma ou no máximo 2. Mas o Senhor foi nos dando, o Senhor foi nos revelando. Cheguei para a irmã Suzana, fiz um convite logo quando ela mal tinha chegado aqui na igreja, né? E ela disse: irmãs, parece que o Senhor me tocou, porque lá onde eu estava, eu dirigia ciclo de oração. Glória a Deus. Aí teve a Silvia aqui, que é uma bênção para nós. Convidei a Silvia, a Silvia disse: eu fui orar ao Senhor. Aí o que é que ele, né, Silvia? Ela contou até o testemunho, que foi fazer uma oração pedindo a Jesus. Aí quando foi uma outra semana, não sei como foi, lá eu convidei ela para ser do ciclo de oração. E está aqui, irmãos. E essas mulheres que o Senhor tem levantado para estarmos aqui agradecendo sempre ao Senhor. Mas diante de tudo isso, eu não podia sair daqui para agradecer a Deus também. Mais um livramento que Ele me deu. Domingo eu estava aqui no culto muito feliz. E eu não sei se foi a alegria que foi tão grande, ou foi a falta, foi a negligência minha de não ter tomado o remédio da pressão. Eu acho que foram os dois, né? Eu estava feliz por quê? Porque eu estava vendo esse homem que é aquele outro meu lado, tão empolgado, dirigindo aquele culto, tão abençoado. E eu me alegrei ali no meu canto, porque eu sei que o Senhor está levantando de novo. Senhor, de pouquinho, através das orações. E eu estou vendo, eu vi a felicidade, o prazer, a alegria que ele estava. E eu não sei se foi isso, porque eu, segundo os médicos, eu não gosto muito de escutar médico, não. Eu vivo, mas não gosto muito de estar escutando isso, não. Mas ele disse que a minha pressão ela é emotiva. Ou uma tristeza, um aperreio muito grande, ou então uma alegria. Aí ela, ou sobe, ou desce, eu não sei. Mas ali, irmão, passei mal mesmo, sinceramente. A Laurinda estava do meu lado e ela notou que o negócio ficava bom. Faltou sangue, né, na minha mão ficou branca. Faltou força no meu corpo, eu não tinha condição de pegar, não qualquer manita ficou me dando água de pouquinho, não descia direito. Eu senti uma dor muito forte no meu peito, rasgando o braço, puxando o braço não mexia, não conseguia mexer o braço. E na minha mente veio logo, eu estou, você acostela no coração de repente? Eu estou infartando, só na minha mente, né? E ficou aquela coisa ali querendo me perturbar, eu estou infartando. Aí só no meu espírito eu disse assim, para lá pensamento do inferno. Eu estou na casa do Senhor, eu vim adorar só no espírito, porque o corpo não tinha condição de nada. Aí ela disse, eu chamo alguém, aí eu ainda falei tão baixo que eu não sei nem se ela ouviu. Aí ela veio chamar ele. Mas ali, a irmã Rita chegou logo pertinho, foi logo ali apazinhando, para não chamar a atenção da igreja toda. E orou ali, foi aliviando, mas a dor do peito não passou. E eu fiquei muito ruim mesmo. Eu disse, Senhor, eu preciso mesmo me levantar para ir para casa. E a menina trouxeram água, a irmã Rita me deu água, mas a dor do peito e do braço não passava. Mas Jesus é tão lindo que o irmão Esperança começou a orar aqui pelos outros irmãos, entregou a mensagem para o irmão Sampaio, falou no meu nome ali. E eu só no meu coração disse, Senhor, se tu estás comigo aqui, dai-me só um sinal. E o Nicolas chegou do meu lado e sentou e me abraçou. Quanto mais ele me abraçava, mais eu abraçava ele. E eu chorava e o menino chorava. Chega, ficou vermelhinho o rosto dele. E o Senhor disse assim, este abraço, não esta criança que está te dando, sou eu. Aleluia. Irmão,
Irmãos, daquela hora em diante, a dor do meu braço sumiu de uma forma. Até hoje eu não senti mais nada. A irmã Rita chorava, mas era só o restante da cura para sair completa. E eu fui para casa, chorei, de madrugada chorei de novo, agradecendo a Deus, porque se foi, o Senhor não permitiu que acontecesse aquele fato. Porque eu converso muito com a Thaís, e ela sempre me disse para os primeiros sintomas, e eram todos os primeiros sintomas. Mas o Senhor tem dado o livramento ao seu povo. Porque quando uma pressão ela sobe demais, ela é sujeita a causar esse problema. Mas o Senhor é aquele que conhece a nossa vida, e eu estou agradecendo, juntamente com a igreja, com aquelas irmãs que ficaram ali do meu lado, com aquelas que me deram a palavra de conforto. Então, tudo é para a glória de Deus. Agradeço o Senhor por Ele ter usado essa criança. Já é 2 vezes que o Senhor usa criança aqui dentro para mim. Uma vez foi a neta da irmã Lucelita, tão pequenininha aquela criança, mas o Senhor usou aquela criança aqui para mim. E agora foi essa outra criança para a glória de Deus. E eu louvo ao Senhor, porque quando eu fui dizer para a mãe dele, era a mesma palavra que tinham dito lá no Tempo Central para a mãe dele também. Aleluia. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e louvo a Deus pelas minhas companheiras de luta, que o Senhor abençoe a cada uma de vocês, e vamos continuar nossa jornada mais um ano ou até o dia que Deus quiser. Agradeço a oportunidade, passo o trabalho do pastor, a irmã secretária, ela ia ler aqui só a parte do que você colocou aqui nessa aqui, bem rapidinho. O pastor vai orar por nós, viu? Por todas nós aqui. Cumprimentos do nosso Pai Senhor, nosso marido, né? Esse ano a gente teve 28 reuniões, né? Ciclo de oração, e nessas reuniões foi arrecadado R$333,45, né? Eu agradeço aos irmãos que contribuíram, né, com as ofertas para o mantimento da casa do Senhor, né? Para acontecer o que aconteceu hoje. E a irmã Rosa gastou quase lembrancinha, R$378,50, né? Passou um pouquinho, mas Deus vai prover, né? Amém. Amém. Amados, nós vamos concluir o culto. Quero só agradecer as irmãs que fazem esse trabalho de oração e igreja, tanto no seio de oração como nas consagrações. Que Deus continue recompensando os seus de vocês, esse amor que vocês têm em vir à casa do Senhor e interceder por todos nós, né? Deus é quem tem a bênção, quem tem a recompensa para todos. Vamos ficar de pé, lembrando que amanhã nós teremos culto novamente, culto de varões. Vou pedir às varoas que acompanhem os varões amanhã também no culto. Não deixe seu marido vir só, mas venha também com a família, venha adorar o Senhor. E na sexta-feira, nosso culto de doutrina. Domingo, o nosso trabalho de escola bíblica de férias. Começa pela manhã, com todas as nossas crianças e adolescentes, e a igreja, de um modo geral, vamos apoiar esse trabalho para a glória do Senhor e para o bem da nossa família, da nossa casa. Quantos querem oração nessa noite? Eu vou convidar aqui a irmã Wanda, né? Irmã Wanda, para vir orar por nós. A paz do Senhor para toda a igreja. Eu quero agradecer por esse momento tão feliz, maravilhoso. Que nós não devemos parar, né? Mas continuar fazendo a obra de Deus com amor e dedicação e com prazer, né? Tudo que for fazer para o Senhor tem que ser com prazer. Então vamos orar e agradecer a Deus. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças nós te damos, meu Deus, por este momento tão feliz, Senhor. Por este culto, Senhor, meu Deus, de agradecimento, Pai, por esses 40 anos, Pai, ciclo de oração.
Que o Senhor venha abençoar esta igreja, que o Senhor venha fazer crescer espiritualmente, que o Senhor venha trazer o renovo nos corações, que o Senhor venha despertar aqueles que dormem, estão da negligência. Senhor, aqueles que estão adormecidos, venha ser despertado para te buscar, Senhor Jesus. Abençoa este ministério, abençoa o pastor, todas as irmãs que faz parte do ciclo de oração que dirige. Nos dá sabedoria, graça, Senhor, unção, Senhor, para fazer tua obra, meu Deus. Toda a igreja nos despede na tua paz, na tua graça. Somos gratos, Senhor, por tudo, meu Deus, pela vida, pelo perdão, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Pelas bênçãos, Senhor, os testemunhos contados, pelas bênçãos recebidas, Senhor, na vida do teu povo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, só lembrando, nosso congresso o perfume, né? Vai ser dia 26, os dias 26 e 27 de setembro, em Fortaleza, na nossa sede. Eu peço a todas as irmãs que estão se programando, planejando ir, prepare logo o dinheiro, para quando o link da inscrição sair, vocês já estão ali para pagar imediatamente, é R$100 a inscrição, e aí tem a prioridade de hospedar na sede, aquelas que querem ficar na sede. Quem tem dinheiro e quer ir para o hotel da Beira-Mar, vai, não tem problema, né? Quem tiver parente que quiser ir também vai, mas quem quiser ficar na sede ou precisar ficar na sede, se habilitar o mais rápido possível, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. E a igreja diz: Amém. Amém. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor.